Qual é a tensão? Aqui a gente vê o joio e a gente vê o trigo. Então no mundo a gente vê essas coisas, a gente vê a coisa boa, a gente vê a coisa ruim, a gente vê o reino do mal sobre o reino do bem muitas vezes, e tem de ser assim até o último dia, vai acontecer dessa forma. Então no mundo a gente passa por alegrias, mas a gente passa por tristezas, as pessoas roubam, as pessoas maltratam as outras. Então essa é a tensão que nós vivemos. Nós estamos já com Cristo, mas ainda somos tentados a desanimar com as perseguições, com o reino de Satanás. Então a gente passa ainda por todos esses problemas. Então o reino de Deus, como já vimos, não significa apenas salvação. Aqui um adendo, né? O reino que nós esperamos, ou ainda não, ele será maravilhoso também em todo o seu contexto, inclusive na própria questão cósmica da própria criação. Isso aqui é da própria criação, já vou pulando, né? Aí a gente pode entender que o Espírito Santo nos abençoa já nesse primeiro momento, e é Ele que nos anima nesse primeiro momento, né? Então o sentido imputado a esse derramamento do Espírito, né, por Pedro em Atos 2, 17 a 83, indica que ele foi um dos eventos excepcionais que marcaram a vinda dos últimos dias. Então nós conseguimos saber que já estamos nos últimos dias, graças à ação do Espírito Santo que esclarece isso em nós. Então a tensão entre o já e ainda não pode ser compreendida em 4 pontos. Então, se você puder anotar aí, quiser anotar, são 4 pontos que a gente pode compreender essa tensão. Primeiro, vimos, né, no Novo Testamento, né, que se expressa essa tensão em sua doutrina em 2 eras, a era presente e a era vindoura. Então é isso que acontece. Nós vimos isso na era presente e na era vindoura. Há uma tensão nessa era presente e no que esperamos mais adiante. Percebemos que a compreensão da história que subjaz no Novo Testamento implica a existência desta tensão. Continua havendo 2 correntes de desenvolvimento na história: o reino de Deus e o reino do mal. Então nós estamos assim numa expectativa entre a época presente e a época vindoura. Nessa época presente, o que eu devo fazer? Viver o Evangelho. Mas eu sei que tudo virá, tudo será melhor na época vindoura. Segundo aspecto, eu estou aqui nesse mundo com Cristo, mas o reino do mal também está aqui. Então eu tenho uma presença indesejável, mas eu tenho que conviver com essa presença, o joio e o trigo. Terceira coisa, o próprio reino de Deus, na verdade, só pode ser entendido à luz dessa tensão, como sendo uma realidade tanto presente como futura. Ou seja, o reino de Deus hoje só pode ser entendido por isso. Porque se alguém disser assim: nossa, depois que eu aceitei a Cristo, eu esperava que eu ia melhorar de vida, que meu casamento ia melhorar, eu esperava que a minha vida ia ser melhor, que eu ia ter progresso, que eu ia ter sucesso, que eu não ia ter desemprego. Mas depois que eu aceitei a Cristo, aí que a coisa piorou. Então, puxa vida, o que valeu aceitar a Cristo? Simples, essa pessoa está olhando para agora, para a época presente, mas não está lembrando da época vindoura. Por isso que ela não está conseguindo entender a tensão. Depois que eu aceitei a Cristo, apareceu uma doença, uma enfermidade. Nossa, do que adiantou? Essa preocupação que essa pessoa está tendo com esse momento é porque ela está esquecendo a época vindoura. Então essa tensão existe, ela é muito comum. E o quarto, o papel do Espírito Santo na escatologia ilustra mais a tensão entre o que já somos e o que esperamos ser. Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele nos anima, né? Mas o Espírito Santo é o elemento que nos faz compreender que nós estamos em 2 épocas diferentes. Nós estamos numa época presente, mas esperamos uma época vindoura. Então são esses 4 elementos que nós temos na tensão entre o já e o ainda não. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que sempre estamos no período presente e diante de uma perspectiva vindoura. Segundo aspecto, estamos aqui, mas o mal também está aqui. Terceiro aspecto é que nós temos que ter uma compreensão da realidade, tanto presente quanto futura. Realidade presente, temos lutas, dificuldades, momentos felizes, momentos alegres, mas momentos tristes. Não podemos ficar embriagados com os momentos alegres, e também, quando os momentos tristes sobrevier, nós não podemos deixá-los serem maiores do que a perspectiva futura. E o quarto ponto é que a escatologia ela tem uma ampla importância pela ação do Espírito Santo, pois ele é o que nos anima para vivermos a época presente esperando a época vindoura. Deu para entender os 4 pontos, pessoal? Sim.
Deu para entender? Deu? Quais são os 4 pontos, pessoal? Vamos pular. Ok. Então agora, como se dá então essa tensão? Tá bom? Como se dá essa tensão? Estamos terminando, tá bom? Estamos terminando. Como se dá essa tensão? Tá? Então, essa tensão se dá na luta, na nossa luta. Não é verdade? Você é crente, mas não dá uns desânimos muitas vezes, vontade de ir embora, de sair? Não dá? Não dá vontade de desistir? Então, é assim que a gente vê essa tensão, tá bom? É a melhor forma de nós compreendermos essa tensão. Ela se caracteriza pela forma como nós muitas vezes estamos numa luta constante, né? Você está entre o aspecto de obedecer e desobedecer, fazer a vontade de Deus e não fazer. Você está nessa luta constante, né? O próprio Paulo fala isso. Olha só, Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui a gente percebe o seguinte, Paulo escreve acerca da morada presente do Espírito numa linguagem alegre e triunfante. Hoje você é morada do Espírito Santo. Hoje você é beneficiado pela ação do Espírito Santo. Ele fala isso de uma maneira alegre, né? Aí a gente vai aqui para mais adiante. Enquanto em outras vezes ele fala acerca do crente gemendo intimamente, anelando por coisas melhores, como a gente já viu lá em cima, Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Olha só como que é isso, né? Por isso que a gente está falando, nós estamos vivendo essa luta aqui, Nós somos alegres, porque o Espírito habita em nós, mas ao mesmo tempo, nós sofremos tristezas, porque as coisas desse mundo nos afetam. Então são duas coisas bem antagônicas, né? Bem antagônicas. E eu não posso dizer para um crente assim, olha, não, a dor não é real. A dor é real, a pessoa está sofrendo tristezas, é o gemido, como a gente está dizendo aí, um gemido, né? E o Espírito Santo nos assiste nisso. Mas existem esses momentos onde a gente passa por grandes dificuldades e por grandes lutas. Então, essa aí é a escatologia presente e futura. Presente, nós temos a perspectiva da salvação. Presente, nós temos a perspectiva da fé. Mas presente, nós temos também as tristezas e as lutas da vida. A gente vê isso em outros textos também. Vamos ler aqui, Hebreus 9, 28. Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então aqui, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar. Nós já estamos vivendo isso, mas aí a gente espera a segunda vez para nós aguardarmos a sua salvação. Ou seja, a gente já está beneficiado, mas nós esperamos a salvação plenamente no retorno dele. É a perspectiva presente e a perspectiva futura. De outra forma, que nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, já temos tudo isso, mas ainda está lá nos céus. Sabe como que é isso? Como que a gente vive? Deixa eu dizer como que a gente vive. Imagina você com um cheque de, eu vou exagerar, 51 milhões de reais. Vou exagerar, dependendo, não, 51 milhões, não. Okay. Imagina você com um cheque desse e a pessoa diz assim, só que você só vai poder descontar daqui a 30 anos. Já está com 70 anos. Imagina, você está com um cheque, né, de 51 milhões de reais. Eram reais ou dólares? Reais, né? Reais. Você está com um cheque de 51 milhões de reais e alguém diz assim, você só vai poder descontar daqui a 30 anos. Eu exagerei, então vou pegar mais leve. Imagina você com um cheque de 10 mil reais, e a pessoa diz assim, só que você vai poder descontar só no final de 2018. Está melhor, não está?
Mas eu pergunto a você, como que você vai viver esses dias? Como que você vai viver, né? Como que você vai viver? Né? Oi? É isso aí. Entenderam o que eu quis dizer, né? Então, é isso aí. Tá bom? Então você vai descontar no final do ano, viu? Cheque no final do ano. Mas é isso que eu quero dizer. Nós estamos com essa perspectiva, né? Com essa perspectiva. Funciona assim, da seguinte maneira: alguém vai dizer assim, olha, você chega lá na mecânica e fala assim, é que meu carro está fundindo o motor, e ele diz assim, você tem dinheiro? Eu vou ter no final de 2018. Eu vou ter no final só de 2018. Né? Como é que vai fazer? Então você tem que ter a perspectiva do seguinte, olha, eu posso até andar a pé, mas uma coisa eu sei, eu vou ter condições em 2018 de estar muito melhor do que eu estou agora. Isso eu posso saber. Não é verdade? Você pode até segurar lá o carro, deixar, ele vai virar uma relíquia, né? Vai ficar só não deixar a poeira tomar conta, mas aí você espera no final de 2018 e isso vai acontecer. É essa tensão entre o já e ainda não que nós vivemos, né? Agora, por quê? Porque se fosse um homem falando isso, você ficaria desconfiado. Aí você poderia até dizer, olha, esse cheque já vence daqui a um ano, e ainda foi um homem que me deu, então não tem problemas. Mas quem fez a promessa é fiel. E é isso que as nossas crianças precisam saber. Não os adultos, tão somente. As nossas crianças precisam saber isso. Quem fez a promessa é fiel, e a gente pode, com toda alegria, esperar esse momento. Essa é a tensão que nós já estamos vivendo, né? Então, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ou seja, nós já estamos tão felizes, o cheque já está aqui, mas ainda não dá para descontar. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando a gente descontar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. O justo viverá pela fé. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa convicção. Convém trabalhar, lutar, viver para o Evangelho agora, porque nada será igual. Nada será igual. Tá ok? Então, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Eis que vem com nuvens, e todo olho verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então isso irá de fato acontecer. Entende por que a gente tem que falar de tensão entre o já e ainda não? Porque a gente pode fazer um estudo de escatologia e ficar, ai, como será lá? E como vai ser lá? E como vai ser lá? Não. Toma cuidado. Começa a pensar agora, no já. Como que você está? Como que é a sua vida hoje? Como é que você está lutando? Como é que você vive as suas coisas? Então essa é uma questão importante para nós hoje, né? Aí a gente vê outra coisa. Sinais do tempo é uma forma de nós percebermos o já e ainda não. Se na semana passada eu mostrei o Irma, hoje eu estou mostrando o Maria. Vocês estão percebendo o que a gente está vivendo, né? Se eu mostrei alguns dias o terremoto lá no México, agora tem outro terremoto aqui já também. Já temos outro terremoto, né? Que é outro no México também. Então, quer dizer, os sinais estão aí. Agora, por que esses sinais existem? Para que você perceba que aqui não é a casa. Esse mundo está em degradação. A casa está por vir. Então, os sinais é o sinal da tensão entre o já e ainda não. Nós já estamos salvos, mas ainda não se concretizou. Por quê? Porque no céu não vai ter isso aqui. No céu não vai ter isso aqui. Furacão. No céu não vai ter terremoto. Então, esse é um sinal de que ainda não chegou nos céus. Ainda não chegou nos céus. Um pós-milenista, nós vamos ter uma posição dessa, um pós-milenista, ele tem que acreditar que isso aqui não vai acontecer mais, né? Não vai acontecer mais. O pós-milenista, ele tem que entender que tudo será sempre positivo, nada será negativo, né? Então, ele tem uma maneira de pensar e de entender a história.
na virada do século XIX para o século XX, havia muitas pessoas assim, porque eles descobriram muitas coisas positivas, vacinas, curas, eles falavam, tá vendo, a gente está resolvendo os problemas do mundo, então aqui já está começando a se tornar uma espécie de céu, né? Uma espécie de céu. Então essa tensão do já ainda não se caracteriza pelos sinais dos tempos, né? E para nós o sinal do tempo importante é a pregação do Evangelho. Enquanto tiver a pregação do Evangelho, é sinal de que o tempo ainda não virá. A outra questão também, igreja pecadora. Essa é uma das outras formas de nós entendermos a tensão entre o já e ainda não. O que é essa igreja pecadora? Uma vez que a igreja é uma comunidade de pessoas que foram redimidas por Cristo, ela é uma comunhão daqueles que, não obstante serem um povo novo, são também pessoas imperfeitas. Não deve se perder de vista nem a novidade, nem a imperfeição. Então esse é o problema. Muitas vezes a gente fica aqui na novidade, mas a gente esquece da imperfeição. E aí a pregação, o ensino, o cuidado pastoral, a disciplina praticados na igreja, portanto, sempre tende a levar essa tensão em conta. Então no mundo, nós ainda vamos ter que, como igreja, ter que passar por esses momentos aqui, pregação, ensino, cuidado pastoral, disciplina, tudo isso será importante para manter a igreja num nível mais parecido com o já e fugindo da realidade pecadora. Gálatas 6:1, vamos ver, isso aqui é importante a gente ler juntos. Gálatas 6:1. Se alguém for apanhado em pecado, meus irmãos, vós que sois espirituais, tendes obrigação de o trazer ao bom caminho, sem qualquer complexo de superioridade, para vos salvaguardar contra possíveis tentações. Essa é uma outra versão, mas é muito importante a gente ler dessa forma. Olha só, né? Para que a gente se esvazie do complexo de superioridade. Você pega uma pessoa que foi disciplinada na igreja e fala assim, tá vendo que fulano lá foi disciplinado na igreja? Oh, que coisa, hein? Que alemã, você viu? Aí um começa a falar aqui, outro começa a falar lá, começa a falar... Não, cuidado, a tensão entre o já e ainda não é uma realidade. O já somos salvos não significa que ainda não haverá pecado no nosso meio. Haverá pecadores no nosso meio, irmãos que cometerão erros. E o que nós devemos fazer com esses irmãos? Ajudá-los. Ao que está de pé, cuidado para... Aí é o texto. Isso é o que nós devemos fazer, vigiar e orar e ajudar quem está passando por dificuldades. Essa é a tensão entre o já e ainda não, né? Essa é a tensão que temos aí entre o já e ainda não. Devemos tomar todo cuidado em amparar essas pessoas e tomar todo cuidado para não cairmos nesse espírito de superioridade, né? De querer trazer superioridade. Esse é um outro aspecto dessa tensão, porque a igreja ainda convive com isso, tá bom? Agora que isso nos faz entender uma coisa, essa questão do já e ainda não nos faz lutar contra o pecado, não é isso? Sabe qual é o principal problema? Né? É quando a gente acha que é muito bom. Esse é o principal problema. Isso é terrível, né? Quando a gente já acha que está tudo muito resolvido. É complicadíssimo. Eu não sei se vocês já viram isso, as crianças que estão aqui já viram isso em filmes. Já viram isso em filmes? Né? É engraçado, todo vilão faz isso, né? Ele prende o mocinho, deixa lá, o mocinho já está indo para uma serra que vai cortar ele ao meio, e aí o que ele faz? Ele começa a rir, agora, né? Inclusive ele conta todo o plano, né? Antes que o mocinho morra, ele conta todo o plano, eu vou fazer isso, e vou estourar uma bomba lá do outro lado, e vai morrer todo mundo, e aquela coisa toda. E, né, aquele homem que está naquela como é que é o nome daquele? Aquela maca lá que está caminhando para a serra, ele dá um jeito de sair um raio do dedo, da unha, não sei da onde que vai sair um raio, e aquele raio vai cortar a fitinha que está prendendo a mão dele. Aí ele larga uma, daí larga outra, enquanto o ladrão está lá. Daí ele pega, acaba com o ladrão, acaba com o plano e destrói tudo, né? Aí ele, na verdade, subjugou o seu inimigo. Subjugou o seu inimigo. Esse é o nosso problema também. A tensão entre o já e ainda não nos faz entender o seguinte: nós já somos salvos, mas ainda precisamos melhorar e melhorar muito, né? Alguém estava me falando aí que num quartel era assim que funcionava, né? Não sei quem estava me falando, não sei se é o Felipe, alguém que estava me falando, dizendo o seguinte: quando um soldado fazia alguma coisa boa, o capitão dizia assim:
E era uma coisa boa, muito boa. O capitão chegava e dizia assim: ficou bom, mas dá para melhorar. Ficou bom, mas dá para melhorar. É isso que nós estamos vendo aqui nessa questão da luta. Vamos imaginar assim: tá bom? Tá bom? Vai dar para melhorar. Você está dando testemunho lá no seu trabalho? Tá dando, vai dar para melhorar. Você está fazendo trabalho na igreja? Está exercendo funções na igreja? Tá, vai dar para melhorar. Você está dando testemunho lá para os seus vizinhos? Tá, mas pensa bem, dá para melhorar. Essa é a tensão entre o já e ainda não. Porque a gente fica naquele estado: eu já estou indo na igreja, eu já faço isso, eu já faço aquilo, e a gente já se contenta com isso. Com relação ao pecado, também a mesma coisa, né? Essa tensão é bem nítida. Nós devemos mortificar os maus feitos do corpo. Dá para melhorar, dá para ser muito melhor, dá para fazer muito mais. A gente pode melhorar no que nós vivemos, no que nós manifestamos e fazemos. Deixa eu pegar isso em coisas práticas. Você cuida da sua esposa? Dá para melhorar. Você cuida dos seus filhos? Está cuidando bem deles? Dá para melhorar. Você está estudando? Está fazendo alguma coisa lá nos seus estudos? Então dá para melhorar. Mas deixa eu dizer uma coisa: tudo isso na melhora do seu caráter, da sua vida e do seu testemunho para com Deus. Ou seja, que fique muito nítido, claramente fique bem nítido que ali está um servo de Deus exercendo a função dele de servo de Deus. Então isso é a nossa tensão quanto ao que devemos ter. Nós não podemos atingir a perfeição sem pecado nesta vida. Então nossa imperfeição continua. Entretanto, não nos dá uma desculpa para viver irresponsavelmente, nem implica que devamos renunciar e tentar fazer o que agrada a Deus. Na verdade, nós apenas podemos continuar a viver como ainda não à luz do já. Então, como que isso se caracteriza? Eu não posso me contentar com o que eu já estou. E eu fico preocupado com alguns cânticos aí que estão criando uma coisa assim. Você pega alguns cânticos assim: Senhor, tu sabes que eu sou pecador, que eu sou miserável, e fica contando as tristezas, essas coisas assim, tal. Não, o cântico é: Senhor, eu me arrependo e eu quero melhorar, eu quero ser mais agradável a Ti, eu quero sair dessa situação, eu não posso me contentar com isso, eu não posso me manter nessa situação, eu tenho que melhorar, eu preciso melhorar. E a gente vai vendo aí uma espécie de estabilização. Deus já sabe o que eu sou, Deus sabe da maneira que eu vivo, já sabe como Deus sabe, Deus compreende que eu sou pecador. E essa tensão entre o já e ainda não deve fazer com que a gente perceba esse ainda não. Não há desculpas, a gente pode melhorar. Nossa autoimagem, então, deveria revelar essa tensão. Nossa autoimagem deveria, então, revelar essa tensão. Essa preocupação aqui é com o nosso testemunho, porque continuamos a viver na tensão escatológica entre o já e ainda não. Nós realmente não vemos ainda a nossa novidade em Cristo em sua totalidade. Nós vemos muito em nossas vidas que se assemelha mais ao velho que o novo. Por causa disso, fica um sentido no qual esta novidade sempre é objeto de fé. Mas a fé no fato de que somos novas criaturas em Cristo é um aspecto essencial de nossa vida cristã. Então, explicando isso, vamos imaginar assim, o seguinte: fulano de tal trabalha naquela empresa. Então ele está trabalhando naquela empresa. E ele passou por uma transformação. Acabou de fazer a classe de catecúmenos, fez a sua profissão de fé, está firme nos caminhos do Senhor. Só que lá na empresa, se nós estivéssemos lá, nós observaríamos ele falando. E ele falaria mais ou menos assim: fulano, vem logo aqui, seu... fulano, você também... e fulano... aí eu... por certo, talvez alguém chegaria no final e diria o seguinte: que igreja é a sua mesmo? Qual é a tua igreja, irmão? Você está entendendo? Não sai da sua boca nenhuma palavra
torpe. Nenhuma palavra torpe. Vamos dizer que esse rapaz também ainda continua trabalhando nessa empresa, e aí ele conversa, ele diz umas histórias. Quando eu era novo, eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas diz que quem conta conto aumenta um ponto, né? Só que ele já contou essas histórias antes, só que agora ele tem que contar essas histórias, e aí, por exemplo, se era 200, agora ele coloca o número real, 2, por exemplo, né? Eram 200, agora são 2. Fala, mas fulano, você não tinha contado essa história aí que tinha 200 pessoas, você enfrentou os 200, agora só são 2? Aí ele vai dizer assim, porque eu passei por uma transformação e eu estou no já. E o já é novidade de vida, então eu tenho que contar a verdade. Aquilo lá eu forcei a barra, era mentira. Não ficou tão legal a história, mas essa é a verdade. É isso que a gente tem que fazer. Essa é a ideia da transformação. Sim, Davi, pode falar. Não, falando sobre isso, lá na Vox, tinha um senhor que ele vivia, nossa, era depravado. Né? 4 palavras, 8 palavrões, né? Aí, ouvindo a palavra de Deus lá, que a gente fazia o trabalho de evangelização, ele se converteu, e foi diácono na quarta igreja. Acho que você conheceu, o Minervino. Aí sim, o pessoal lá falava que mudou da água para vinho, o pessoal que não era crente. Exatamente. Na vida dele. E é essa que é a tensão que nós estamos falando, quando a gente comenta sobre esse ponto, né? Nossa autoimagem deveria refletir essa tensão. Né? Você está preocupado com a sua autoimagem? Alguém vai dizer, pastor, eu não fico preocupado com o que os outros falam de mim. Tem um problema nessa história, né? Porque é realmente para ficar preocupado. Meus irmãos, eu cheguei uma vez, né, na casa de um pastor, para visitar um pastor, né, e ele não estava, então eu fui falar com o vizinho, falou de tal, é aqui que mora o pastor X? Ela falou assim, infelizmente sim. Aí eu fiquei desconcertado, né? A pessoa dizia, infelizmente sim. Infelizmente. Bom, não entrei nos contextos e nos quadros, por que aconteceu desse jeito. Mas eu fico imaginando você morando num prédio e o vizinho do lado falando assim, infelizmente essa pessoa mora aí. Essa pessoa mora aí. E aí a pessoa fala, porque eu sou perseguida, tá, pastor? Eu sou muito perseguida aqui. As pessoas me entendem. Não é isso que nós estamos falando com a autoimagem. A autoimagem é a seguinte, e tem pessoas que falam isso com muito orgulho. Tem pessoas, crentes que falam isso, olha, eu quebro primeiro tudo e depois saio recolhendo os cacos. Ou mais, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Então eu vou falar uma coisa para ele. Essa pessoa precisa se preocupar com a autoimagem dela. Ela precisa se preocupar. Testemunha, né, pastor? Sim. Testemunha. Sim. Ele está testemunhando. Exatamente. O já significa o seguinte, eu já estou salvo. Mas isso não significa que eu estou livre desse meu problema, de dar mau testemunho. Eu tenho que lutar contra ele. Constantemente. Eu tenho que vencer esse problema de dar mau testemunho. Só para você ver uma coisa, o Ribeiro Fernandes que diz isso, né? Que se você tem um mau atendimento numa loja, 15 pessoas são afetadas. Porque essa pessoa vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa, que vai falar para outra pessoa. E quando você faz uma coisa boa, só 5 pessoas são afetadas. Eu acho interessante essa conta. Se ela for realmente verdadeira, eu acho que é isso aí mesmo. As notícias ruins, elas alcançam uma proporção muito maior. Porque quando a gente fala que alguém fez uma coisa boa, parece que nem tem graça, né? Não, fulano de tal ali, olha, fez uma coisa tão boa, cuidou tanto da esposa. Mas quando a gente fala, fulano de tal, tratou tão mal a esposa. Quem? Fulano? Puxa, nossa. É aquele que é diácono, nossa! Já entra, fica aquela coisa assim, né? Quanto tempo ele está na igreja? 30 anos. Então, por que o jornal vem de notícia? Se fosse uma coisa boa, né? Mais ou menos. É isso aí. Fulano de tal se separou de fulano. Fulano de tal se separou de fulano. Vamos ver agora como é que foi esse negócio.
Né? Então é um troço bem típico, né? Aí a gente tem que lutar contra isso, contra essa nossa autoimagem. A gente tem que ter uma autoimagem mais positiva com o já. Nós temos que ser muito mais céu do que inferno. Olha que coisa. Você tem que ser muito mais céu do que inferno. É muito mais céu do que o mundo de pecadores, mesmo vivendo o pecado. Por isso que é uma tensão, porque o pecado está constantemente nos assediando. E é uma tensão isso. Né? Quando você menos espera, falei. Quando você menos espera, olhei. Quando você menos espera, ouvi. Quando você menos espera, eu fui. Quando você menos espera, aconteceu. E outro estava falando para mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, está sempre diante de mim. Está sempre diante de mim. É isso aí. É isso aí. Então essa tensão nos ajuda a entender o papel do sofrimento também dos crentes. Isso é uma coisa muito importante, a gente já falou isso, porque tem a ver com aquele problema lá entre a realidade presente e a realidade futura. Cristo não nos prometeu um céu aqui, Cristo nos prometeu um céu lá. Então nessa realidade presente você luta contra o pecado que está dentro de você. Você fala, puxa, que tristeza, como eu entristeci Deus hoje. E você luta com a enfermidade também. Você fala, poxa, que dor é essa que eu estou enfrentando? Eu não queria ter essa dor. É o sofrimento que a gente passa, essa tensão que a gente está. Por isso que a gente tem que entender o já e ainda não. Nós já estamos no reino de Cristo. Porque alguns vão dizer, ainda porque nós não estamos no reino de Cristo, o reino ainda virá. Né? O reino ainda virá. Um pré-milenista, dispensacionalista vai dizer, nós estamos passando por isso porque o reino ainda virá. Haverá 1000 anos de paz e não haverá mais sofrimento nenhum. Bom, essa tese tira aí dá um grande problema. Sabe por quê? Muitas pessoas estão cometendo pecados hoje, nos nossos dias, esperando o arrebatamento. Aí ela fica assim, nós vamos ver isso nas próximas estudos. O arrebatamento, ele pensa assim, eu estou no avião, aí eu olho para o lado e só vejo as roupas de uma pessoa. Tipo filme, entendeu? Tipo filme. Aliás, nós podemos fazer um monte de críticas a esse filme, né? Aí a senhorinha chega assim e fala assim, filho, você viu o meu marido? Aí ele fala assim, ele deve ter ido no banheiro. E se ele foi sem a roupa, porque ele deixou tudo aqui. Aí o que essas pessoas pensam? Pô, se eu estou sendo um crente meia boca, mais ou menos, agora que eu vi que o arrebatamento chegou, agora sim eu vou caprichar. Porque aí depois vem o período da tribulação e depois vem o período dos 1000 anos, que vai ser um período de paz. Opa, eu me preparo para isso. É que alguns crentes estão se preparando, alguns crentes fazem um monte de coisa errada, frios, estão cometendo erros, abandonam a esposa, abandonam os maridos, fazem coisas desse tipo, e aí depois esperar, se tiver 1000 anos aí a gente vai ter 1000 anos de paz, vai resolver todos esses problemas quando tiver arrebatamento. Sinal é arrebatamento. O arrebatamento passa a ser um sinal de, opa, pera lá, o que você está fazendo da sua vida. Segunda chance. Segunda chance. O que nós estamos recebendo aqui não. Biblicamente nós vamos provar que nós já estamos no 1000 anos. 1000 anos não virão, nós já estamos vivendo esses 1000 anos de paz. Alguém fala assim, pastor, se esses 1000 anos são de paz, imagina os 1000 anos a grande tribulação que vai ter depois. Mas são os 1000 anos de paz porque a gente tem a oportunidade de aceitar a Cristo, crer em Cristo e viver para Cristo. Esses são os 1000 anos de paz. O Evangelho é pregado, esse é o principal sinal, tá bom? Então é isso, os sofrimentos é para que a gente perceba que ainda não chegamos aonde devemos chegar, né? Então, essa é a ideia. Por causa disso, temos de ver os sofrimentos dos crentes à luz do escatom, ocasião em que Deus enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos e quando não mais haverá sofrimento e morte. Apocalipse 21:4. Entremente sabemos que Deus tem os seus propósitos para permitir a entrada do sofrimento na vida do seu povo. Paulo nos ensina em Romanos 5 que os sofrimentos do tempo presente produzem o quê? Perseverança. E a perseverança produz o caráter, e o caráter produz a esperança. E o autor de Hebreus, embora admitindo que a disciplina e o sofrimento não pareçam ser agradáveis na hora em que são experimentados, nos conta que tal disciplina mais tarde produz colheita de justiça e paz para aqueles que por ela foram treinados. Então, os sofrimentos têm um ótimo lugar na tensão entre o já e ainda não. Sabe por quê? É Cristo nos preparando para a próxima fase, que seria a fase da vida eterna. São esses, meus irmãos, os pontos que nós temos para a noite de hoje, tá bom? Alguma dúvida? Não, que bom, então vamos agora orar, né?
Brincadeira, pessoal. Já passou o nosso horário aqui, já, tá? Começamos um pouquinho atrasado. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar, quiser dizer alguma coisa, eu fico aqui à disposição para receber qualquer um. Né? Geralmente vem alguém aqui para perguntar alguma coisa e a gente pode responder. Mas o nosso horário já passou muito, então nós vamos para o nosso momento de oração final e vamos pedir que todos fiquem